Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Ontem falamos sobre sacerdote, hoje vamos falar sobre os levitas. Por que é que as pessoas sempre dizem que são levitas, mas quase nunca diz que são sacerdotes? Por causa da responsabilidade? E por que é que quase ninguém tem coragem de assumir que é um discípulo de Jesus Cristo? Ou será que são de fatos? O papel de levita é superior ao de discípulo? E é sobre isso que vamos falar hoje. Eu aconselho você a dar uma lida no livro de Números, capítulo 8. Leia o capítulo todo, mas mais especificamente a partir do versículo 6. E leia o capítulo 17 do livro de João, o quarto evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 17. No capítulo 8 de Números, vamos falar sobre os levitas e a sua escolha, a sua purificação, santificação e tal. E no capítulo 17 de João, Jesus está falando com o Pai sobre os seus discípulos. Mas eu vou resumir esses dois capítulos aqui para você. A primeira coisa que temos que ter em mente é que todos são eleitos por Deus, escolhidos por Deus. No caso do sacerdote ontem vimos isso, a primeira coisa é a escolha. Deus separa para ele. E em Números capítulo 8, que já falei, versículo 6, e João capítulo 17 e versículo 2, tanto os levitas quanto os discípulos de Jesus Cristo são escolhidos para o ministério. Os levitas foram escolhidos por Deus dentre as tribos de Israel para um serviço específico no tabernáculo. Mas os discípulos de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo afirmou que eles foram escolhidos antes da fundação do mundo e para uma missão particular, especial, que daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre ela. Portanto, você foi chamado por Deus para uma obra especial, a serviço dele e da sua obra nessa terra. A segunda coisa que vamos colocar em mente é a purificação. Em Números capítulo 8, versículo 6, os levitas eram purificados para um serviço santo. Para os discípulos, a purificação é um tema recorrente no Novo Testamento, representando a santificação do crente pela obra de Jesus Cristo. Terceiro, limpeza. Para os discípulos, Jesus afirma em João capítulo 15, versículo 3, já estão limpos pela palavra de Deus. Os levitas, a purificação ritual era essencial para o seu serviço. Entenda que a purificação dos discípulos é uma obra consumada em Cristo Jesus, enquanto a dos levitas era um processo contínuo. Quarto item, apresenta-os como oferta ao Senhor. Tanto os levitas, em número 8 e o versículo 11 até o 14, os levitas eram apresentados como uma oferta a Deus para o serviço no santuário. Em João, capítulo 17, versículo 9, Jesus intercede ao Pai, apresentando seus discípulos como uma oferta santa. É importante frisar que tanto os levitas quanto os discípulos são considerados ofertas sagradas, dedicadas ao serviço de Deus. Eu acho que agora é o quinto item. Quinto item, vamos lá? Se não for, eles devem servir ao Senhor. Em Números capítulo 8, versículo 15, os levitas tinham uma tarefa de servir no tabernáculo, auxiliando os sacerdotes. Já em João capítulo 17, versículo 18, os discípulos são chamados a servir ao mundo como testemunhas de Cristo. A implicação aqui é que o serviço é uma característica comum aos levitas e aos discípulos. Todos trabalham. 6.
dados ao sumo sacerdote. Em Números capítulo 8, versículo 15 ao 19, os levitas eram dados ao sumo sacerdote para serviço no tabernáculo. Já em João capítulo 17, versículo 6, os discípulos são dados ao Pai por Jesus Cristo. Veja que ambos os grupos estão sobre a autoridade de um líder espiritual maior que eles. E por último, separados, santificados ao Senhor. Lá no Antigo Testamento, vemos os levitas que eram separados do restante do povo para um serviço santo. Aqui no Novo Testamento, os discípulos, eu e você, somos chamados à santidade, separado do mundo, para Deus. Entendemos que a separação para um propósito santo é um tema comum em ambas as passagens bíblicas, em ambos os testamentos, Antigo e Novo Testamento. Para concluir o nosso raciocínio, a comparação entre levitas e os discípulos revela um paralelo profundo e significativo. Ambos foram escolhidos, purificados, separados, dedicados a um serviço especial a Deus. No entanto, é importante notar que a obra de Cristo elevou o serviço dos discípulos a um nível superior, onde a purificação é interior e a relação com Deus é mais íntima. Entende-se que, ou entendemos que, no Antigo Testamento era dado para servir ao sacerdote no tabernáculo. Hoje nós somos como o sal dessa terra e luz desse mundo. Vamos servir a Deus nessa terra. Todos os dias estamos aqui lendo a palavra, explicando a palavra e fazendo uma oração. Curta, comente, compartilhe. Vamos orar? Senhor Jesus, entendemos, Pai, a nossa missão e o nosso chamado. Deus, nós queremos ir além de levitas. Nós queremos ser discípulos do Senhor, porque aprendemos hoje que levitas era restrito ao templo, era dado a um sacerdote terreno, mas os discípulos é apresentado ao Senhor. Pai, nós queremos levar a mensagem do Senhor ao mundo. Nós queremos, meu Pai, ter unção e autoridade para ser testemunhas do Senhor por essa terra. Que o Senhor venha nos capacitar, nos preparar a cada dia mais. Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.